do turno aí do retorno do Campeonato Brasileiro. Boa noite, galera. Coisa boa e alegria aqui com AD e Danilo. A gente vai começar mais uma rodada do Brasileirão aqui na QSTS Esporte. Hoje mais um jogaço de bola entre Palmeiras, o vice-líder, e Vasco. Hoje aqui no Allianz Arena a gente vai ver o Palmeiras aí tentando uma boa pontada e tentar alcançar o Botafogo, que é o líder absoluto no Campeonato Brasileiro. E a gente vai ver o Palmeiras hoje com força máxima, dando um pouquinho do spoiler da escalação, contra o coitado do Vasco, que tá numa situação triste, tá mais bola grátis do que nunca. O Vasco precisa aí mudar essa situação. Boa noite, Danilo Souza. Boa noite, AD, boa noite a todos os espectadores da QSTS. E é isso mesmo, hoje o Palmeiras vem com força total. Logo mais você passa a escalação, mas o Abel decidiu que vai tentar manter a distância para o Botafogo, que já jogou hoje, né? Finalizou a rodada ainda agora, como vitória. Abre 14 pontos para o Palmeiras tem que voltar e diminuir para 11 para as próximas rodadas. Na estratégia do Abel, tentar diminuir ainda mais e alcançar ainda o Botafogo. É um sonho que é distante, né? Como a gente imagina, como a gente percebe, porém, o estrategista Abel, ele acredita que ainda dá. E se a gente for olhar a quantidade de pontos, realmente é possível, existe a possibilidade matemática, mas vamos ver o que dá e vamos ver como que o Palmeiras se comporta nas próximas rodadas, já que na Libertadores o próprio Palmeiras praticamente classificado. Perfeito. Hoje o Palmeiras que vai enfrentar o Vasco aí na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já enfrentou o Vasco lá na segunda rodada, onde foi um jogaço de bola entre Vasco e Palmeiras, no caso na casa do Vasco. E aí o jogo foi 2-2, o Vasco aí conseguiu abrir 2-0 e o Palmeiras conseguiu empatar. Falando um pouquinho desse jogo, Danilo, o que você tem de expectativa aí, bem rapidinho, pra gente depois ir pra tabela do campeonato, Danilo? Cara, com a seriedade que o Palmeiras joga e com todo respeito ao Vasco, que é gigante, mas vem passando por alguns anos muito ruins, né? Mesmo com a chegada da SAF. É estranho, né, Adenilson? Chegou a SAF e aí a gente vê, por exemplo, o Red Bull que já tinha esse programa e muito bem ali, sempre buscando revelar jogador, já é mais uma empresa, né? O Red Bull, ele é uma empresa, mas você vê o Botafogo brigando pelo título, disparado sendo o SAF, o Cruzeiro indo muito bem ali, caminhando, e o Vasco brigando mais uma vez para não cair. Parece que tem um imã na Série B que puxa o Vasco toda vez que o Vasco sobe. O Vasco é um time que vem recorrente, aí é uma pena. O Vasco tem uma história magnífica aí no futebol. Mas claro, né, a gente sabe que o futebol ele é jogado, então por mais que tenha a SAF, não necessariamente representa dentro de campo. Exatamente. Fora de campo resolve, né, porque é dinheiro injetado, é investimento, são bons jogadores, o Vasco tem feito boas contratações, mas precisa dar resultado. Sem isso vai ficar um pouquinho difícil pro Vasco, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, pra gente saber como que tá. A gente vai falar os primeiros 4 aí, e também as rodadas tiveram hoje, e a gente vai falar também o finalzinho da rodada, né? Então, a tabela aqui, ó, olhando de cima pra baixo, claro, é o Botafogo hoje com 51 pontos, indiscutível. Disparado. Tem nem como, 16 vitórias em 21 jogos aí, é absurdo, os caras têm nem o que fazer. Segundo colocado é o Palmeiras com 37, 20 jogos, vai jogar hoje aí 10 vitórias no campeonato, são 6 vitórias a menos, é muita coisa. É muita coisa. Aí vem logo o Flamengo, o Flamengo já jogou também, o Flamengo que acho que empatou aqui, deixa eu pegar, empatou o último jogo, exatamente. Foi isso mesmo. Flamengo 36 pontos. Gabigol Celso vaiadíssimo, hein? Ele não falou nada, ele saiu vaiado, mas ele não falou nada, não fez gesto nenhum, só foi pro banco. Exato, e aí, por exemplo, o Bragantino 35 pontos na 4ª colocação, 21 jogos aí, conseguiu vencer hoje do Cuiabá. Fluminense ganhou, deixa eu ver aqui, o Fluminense, né, ganhou ontem o jogo, exato, 34 pontos na 5ª colocação. Logo em seguida vem Grêmio, depois Atlético Paranaense com 33 e 32, e vem o Atlético Mineiro que ganhou hoje 30 pontos na sua estreia, né, esses times MRV. Todos, eles um baita jogo, tá? O G4 termina no Bragantino no 4ª colocação. Mas aí a gente vai ter provavelmente um G6
Né? Por causa da Copa, porque a gente tem Copa do Brasil e provavelmente... Só que assim, Copa do Brasil você tem o Flamengo que tá aí por cima e o São Paulo que tá muito próximo também. E aí a gente pode definir um desses, já libera uma vaga. E aí a gente tem um campeão da Copa Sul-Americana, que vai dar uma vaga também no Libertadores. Sendo um brasileiro, e for um brasileiro que está entre os 4 que não sejam um campeão da Copa do Brasil, passa a ter também mais uma vaga, então pode ser que o Brasil também tenha novamente um G6 no campeonato. Exato, e aí pra gente continuar aqui, ó, a gente vai lá pro Campeonato Brasileiro, então 9ª colocação Fortaleza, 10ª Cuiabá, fazendo uma ótima campanha aí, tem muita chance de ficar. São Paulo empatado aí com 28 pontos, depois vem o Cruzeiro, Corinthians com 25, Internacional com 25, aí temos Goiás em 15º, com 24 pontos aí, e a gente tem 16º Bahia com 21, aí abrindo aí o Z4 é o Santos, que perdeu hoje o Atlético Mineiro com 21 pontos. Ficou complicado agora, hein? O Vasco com 16 pontos em 18º, 19º aí é o Curitiba com 14, 20º é também aí o América Mineiro, né? Então a gente aqui matando o Palmeiras e o Brasileirão, e aí só pra gente falar um pouquinho do Palmeiras, fala pra gente qual que é os 5 próximos jogos do Palmeiras aí, Danilo. Hoje o Palmeiras pega o Vasco e aí a gente passa por essas rodadas pra ver como que vai ficar e a gente ter uma noção mais ou menos como vai ficar essa diferença entre entre Botafogo e Palmeiras. Palmeiras, né? Tá, o próximo jogo do Palmeiras é nada menos do que Palmeiras e Corinthians. O maior jogo, o maior clássico do futebol brasileiro. Palmeiras e Corinthians. Pode falar, hoje tem Palmeiras e Flamengo, tem o Sansão, São Paulo e Corinthians, mas assim, ó, Palmeiras e Corinthians é o maior clássico. Próximo, Palmeiras, e isso na Arena Corinthians, tá bom? E aí o Palmeiras pega o Goiás no Allianz Parque, depois pega o Grêmio lá no Sul. Beleza. Depois o Santos, e aí fecha... O Santos aonde? Em casa ou fora? O Santos em casa e o Atlético Mineiro em casa. É uma sequência boa. O Botafogo, em contrapartida, ele já não vai ter jogos em casa também, né? Tanto quanto o Palmeiras, ó. Vai jogar, no caso, no dia 2 contra o Flamengo, em casa. Depois vai jogar contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Depois jogar contra o Corinthians, já é uma pedreira. E pega também aí o Goiás, depois em casa. E por fim o Fluminense também tem o América, né? Que a gente pode colocar aí nessa conta. Então tem 5 jogos, desses 5 jogos aí, desses 6 jogos, 4 são fora, que é bem perigoso, aí são 12 pontos que o Botafogo vai ter pensando também, Sul-Americana. Eu penso que quem né? tira ponto do Botafogo, quem tem capacidade hoje, falando de hoje, tá? O futebol é muito rápido, ele pode mudar, mas dos times da sequência do Botafogo que podem tirar ponto do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Corinthians, são times que tem um peso legal e que podem tirar ponto do Botafogo. E o Atlético Mineiro também. E o Atlético, jogando em casa Atlético agora Mineiro. na Copa Nova. Lembrando que o Palmeiras tem algumas pedreiras também, como o Grêmio, o próprio Santos e o Atlético Mineiro. Assim, o Santos por ser um clássico e não pela fase que vive hoje. E assim, o Palmeiras pode afundar o Santos ainda mais, porque a gente tá falando que é daqui 4 rodadas. Exato. E aí, só pra gente finalizar, a gente sabe aqui que eles vão se enfrentar daqui 9 rodadas, são 27 pontos, mas desses 27 pontos temos 11 de diferença, que pode diminuir hoje aí de 11 pra, no caso, 9, hoje 8, nós temos 8 pontos. hoje nós temos 14, porque o Botafogo venceu, ele pode voltar a ser 11, caso o Palmeiras vença o Vasco. Que eu então acredito que vai acontecer. De 11 jogos, 27 aí pontos, então tem 16 pontos aí que a gente pode pensar nessa briga, bem difícil. Então, passando a bola aqui pro Ed, a gente vai começar a nossa transmissão, já a gente vai falar aí da escalação dos dois times. Ed, a bola é sua. Ed Melo, a voz da emoção. Estamos por aqui com a equipe Demais Esportes. QSTS Esporte, a melhor jogada aqui. Muito obrigado pela sua presença.